Olá, meus bravos concurseiros! Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Hoje nós resolveremos uma prova da Sesgran Rio, banca muito bacana que cobre a língua portuguesa de maneira muito direta. Então, se você está estudando, se você está se dedicando, você tem possibilidade de fechar português no concurso. Eu acho interessante que a Sesgran Rio cobra textos muito bonitos, então por mais que eles possam aparecer ali de uma maneira extensa, eles serão textos lidos com muita tranquilidade, não serão cansativos, porque a Sesgran Rio seleciona os textos de maneira muito inteligente. E o nosso texto da prova de hoje tem como título A Moda Brasileira. Você pode fazer a leitura aí na sua casa, porque nós partiremos para as questões. Vamos lá! Questão número 1. Olhem que linda a questão número 1, pessoal. O fragmento de abertura da crônica. Estou me vendo debaixo de uma árvore, lendo a pequena história da literatura brasileira. Isso aqui se encontra no início do texto, no parágrafo 1. Estou me vendo debaixo de uma árvore, lendo a pequena história da literatura brasileira. Olavo Bilac, eu disse em voz alta. E de repente, quase num susto, depois que li os primeiros versos do soneto à língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura. Vejam que coisa linda. O fragmento de abertura faz referência a uma previsão, a algo que ainda acontecerá, até porque a gente percebe a personagem aí narrando algumas coisas. E quando nós narramos, nós estamos falando de algo, de um fato, ainda que fictício, que já aconteceu. É uma fantasia? Ali no texto é uma fantasia? Não, o texto não dá margem para achar que era uma fantasia. O texto coloca como uma verdade. Esperança é uma expectativa. Ô, gente, se vocês repararem, a previsão, a expectativa, a esperança estão ali mesmo, meio que no mesmo campo semântico. É uma reminiscência. O que é reminiscência? Reminiscência é uma lembrança. É quando nós rememoramos algo. Se você lê o texto, por mais que aí mencione o fragmento de abertura, a gente sabe que o fragmento de abertura ele não se encontra isolado em relação às demais partes do texto. Logo, nós podemos afirmar que aí nós temos uma reminiscência, uma lembrança, nós estamos rememorando. Então, a alternativa é de esplêndido, como é o nosso maravilhoso português. Questão número 2. No texto, as palavras que marcam o sentimento de insegurança vivenciado pela narradora ao conversar com seu pai. Eu achei essa questão muito interessante porque sempre que for necessário, nós devemos retornar ao texto para confirmar as alternativas ou para refutá-las. Só que essa alternativa aí, pelas próprias palavras elencadas, a gente já conseguiria resolver. Porque se há um sentimento de insegurança, nós temos um caminho aí a seguir. Olhem só, insegurança. Confissão e andar, gente, confissão e andar não tem a ver com insegurança. A pessoa pode fazer confissão estando segura. Rodeios, quando a pessoa faz rodeios para falar algo, e gaguejar, estão no âmbito aí da insegurança? Com certeza, meus queridos. Cabecinha e mudar, sepultura e renegar, ou severidade e esquecer. Em que alternativa nós temos palavras que marcam aí o sentimento de insegurança? Só pode ser que alternativa B de bravo, B de bonito demais, como é o nosso maravilhoso português. Porque normalmente quando nós fazemos rodeios para falar algo, nós estamos inseguros. E no texto isso se comprova. E quando começamos a gaguejar diante de uma fala importante, também. Então, tudo pode ser comprovado pelo próprio texto. Vamos à questão número 3. De acordo com o texto, na opinião do pai, a filha deveria aprender a língua da avó,
valorizar a língua materna, escrever em idiomas diversos, ler outros poemas de Olavo Bilac ou estudar a história da literatura brasileira. Eu acho interessante que se você focar aqui no título, você já descobre a resposta. A moda brasileira. Repare, se você começar a leitura e seguir essa leitura, você reparará o que o pai fala. Meu pai fixou o olhar verde, viagem só pelo Brasil, meus avós tinham feito aquelas longas viagens. Só para a gente contextualizar, essa pessoa queria escrever em outros idiomas, queria conhecer outros idiomas. E o que o pai fala? O soneto é muito bonito, disse-me encarando com severidade. Feio é isso, filha, de querer renegar a própria língua. Se você chegar a escrever bem, não precisa ser em italiano ou espanhol ou alemão. Você ficará na nossa língua mesmo, está me compreendendo? E as traduções? Renegar a língua é renegar o país. Guarde isso na cabecinha. Então, o que nós vemos? A filha deveria o quê? Escrever idiomas diversos? Não, o pai, ele aconselha que a filha deveria valorizar a língua materna, o que pode ser comprovado já desde o início do texto. Alternativa B de bravo, B de bonito demais, como é o nosso maravilhoso português. Questão número 4, meus queridos. Ao ler os versos de Olavo Bilac, o quase susto da narradora, mencionado no parágrafo 2, foi motivado pelo... Vamos lá. Ela começa a ler e vê lá. Última flor do lácio, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura. Eu sou apaixonada por esses versos de Olavo Bilac. Fiquei pensando, mas o poeta disse sepultura? O tal de Lácio eu não sabia onde ficava, mas de sepultura eu entendia bem. Disso eu entendia. Repensei, baixando o olhar para a terra. Se escrevia e já escrevia pequenos contos nessa língua, quer dizer que era a sepultura que esperava pelos meus escritos? Quer dizer que era a sepultura que esperava por esses meus escritos? Quando ele fala sepultura, era ela que estava esperando os escritos? Vamos verificar. O quase susto foi motivado pela possibilidade de seus escritos não serem conhecidos? Com certeza, né? Nós verificamos que ela ficou assustada, porque seria a sepultura que esperava os escritos dela? A falta de conhecimento sobre a localização do Lácio? Não, ela não conhecia, mas não foi esse o motivo do quase susto. A necessidade de aprender uma língua diferente também não. Surpresa com a postura pessimista do poeta? A surpresa dela não foi com a postura do poeta, mas com o que aconteceria com os textos que ela escreve. A abordagem da temática da morte também não. Então, o que é a alternativa? A de aprovado, a de Anne, para você se recordar de mim no momento da sua prova. Questão 5. O emprego do acento grave em soneto à língua materna, à língua portuguesa, explica-se a partir do entendimento de que Olavo Bilac escreveu um soneto em língua portuguesa? Não, gente, você não teria escrito soneto em língua materna. Não é isso aí que pode ser depreendido. Soneto à língua portuguesa. Olavo Bilac escreveu um soneto com a língua portuguesa, juntamente com ela. Ele escreveu um soneto para a língua portuguesa, sobre a língua portuguesa ou por causa da língua portuguesa. Imagina aí, soneto à língua. Ele escreveu para a língua portuguesa. Então, que alternativa nós vamos marcar? Alternativa C de coisa linda, como é o nosso maravilhoso português. O português é lindo demais, não é, pessoal? Quando é soneto à língua, é para ela. Questão 6. A palavra que funciona como mecanismo de coesão textual, retomando um antecedente em. Quero falar sobre isso. O que, quando serve para retomar, ele é um pronome relativo. Ele retoma termos substantivos. Quando o que é pronome relativo, você consegue substituí-lo por o qual
e seus derivados, a qual, os quais, as quais. Então, se você estiver em dúvida, você pode fazer essa substituição e identificar quando ele retoma. Vamos lá. Parei quase num susto depois que li os primeiros versos. Se você reparar, o que aqui não está retomando o substantivo. Depois que ele está fazendo parte aqui desta locução. Ele não está retomando nada. Eu não falo depois o qual li. Não esquecer que minha avó, Pedrina Perucci, era italiana. Não esquecer o qual minha avó? Não. Até porque antes do que aqui nós temos é verbo e advérbio. Não esquecer isso. Sempre que o que pode ser substituído por isso, ele é classificado como uma conjunção integrante. Isso vale para o se também, viu? Ficou olhando a borboleta que entrou na varanda. Ficou olhando a borboleta, a qual entrou na varanda. Retomando borboleta, já achamos a resposta. Sempre que meu pai queria mudar de assunto. Sempre que, mais uma vez, uma locução. Está introduzindo aí uma expressão adverbial. Quando me avisaram lá do pequeno hotel em Jacaraí que ele tinha morrido, não está retomando nada, né, gente? Quando me avisaram lá do hotel, do pequeno hotel em Jacaraí, o qual ele havia morrido, não. Quando me avisaram, isso, conjunção integrante. Então, que alternativa nós marcaremos? Alternativa C de coisa linda, como é o nosso maravilhoso português. Afinal, o português é lindo demais, não é verdade? Dizem que é difícil, mas é tudo mentira. Se a gente estuda e compreende, fica tudo tranquilo demais. Vamos seguindo. Questão número 7. A frase em que as vírgulas estão empregadas com a mesma função que em não esquecer que a minha avó, Pedrina Perucci, era italiana. Professora, invertendo o nome não dá, né, gente? Vamos primeiro entender a razão da vírgula aí no exemplo. Sempre que você estiver diante de uma questão que envolva vírgula, você precisará recorrer à sintaxe. Porque, diferentemente do que muitos pensam, a vírgula não é norteada pela respiração, mas sim pelos termos da sintaxe. Então, vamos lá. Sempre que não esquecerei que a minha avó, Pedrina Perucci, era italiana. Minha avó e Pedrina Perucci são o mesmo ser. Da mesma forma que se eu dissesse Anne, professora de português, seriam o mesmo ser. Quando nós falamos do mesmo ser com outras palavras, nós estamos diante de um aposto. Então, por que aí Pedrina Perucci está entre vírgulas? Porque é um aposto. Aquilo que vem entre vírgulas está isolado e a gramática diz que tudo o que tem natureza explicativa deve vir isolado. Então, nós vamos procurar a alternativa onde há um aposto. Mude de lugar, meu pai, porque a morte vai chegar. Olhem só. Mude de lugar, meu pai. Lugar e meu pai são o mesmo ser? Claro que não. Se não são o mesmo ser, não se trata de um aposto. O que é meu pai aí? Mude de lugar, meu pai. Quando você fala diretamente com aquela pessoa, com aquele ser, isso aí é o vocativo. Ele também é obrigatoriamente isolado. A filha, preocupada e triste, questionava a própria língua materna. Preocupada e triste equivale a filha? Não, porque preocupada e triste são adjetivos, são características da filha, não equivalem ao mesmo ser. Isso aí que nós temos é um predicativo, é o estado da filha. Ô, professora, por que está entre vírgulas? Porque o lugar do predicativo é no fim da oração. Se ele vem antecipado, ele deve ser obrigatoriamente isolado por vírgula, segundo rege a nossa gramática. A língua portuguesa, embora inculta, constrói belos textos literários. Ô, gente, embora inculta equivale à língua portuguesa, também não. Inculta é uma adjetiva, é uma característica. Os poemas
textos de uma beleza sem igual encantam seus leitores. Textos de uma beleza sem igual equivale a poemas? Com certeza. Ô, professora, mas a gente não está caracterizando, não. Se você reparar, o núcleo aí é textos. Textos é um substantivo, é um termo de natureza substantiva. E o aposto, ele é um termo de natureza substantiva. Colocou os óculos e, caminhando pela sala, revelou a beleza do poema. Menos ainda, né, gente? Caminhando pela sala é uma oração. Nós não temos aí equivalência entre óculos e caminhando pela sala. Então, que alternativa nós vamos marcar? Alternativa D de doce, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso. E o povo ainda fala que português é difícil, né, meus queridos? Tudo mentira. Difíceis são as pessoas que têm acesso ao conhecimento, mas não se aproveitam dele. Considerando-se a correlação adequada entre tempos e modos verbais, olhem que bacana, a alternativa que, respeitando a norma padrão, ou seja, a nossa gramática, completa o período iniciado pelo trecho. A autora também teria sido lida se, vamos lá, teria sido. Se vocês repararem, nós temos aí uma locução verbal, que é quando eu tenho mais de um verbo representando uma ação. Teria sido, seria, né? Teria sido lida. Gente, esse teria está no futuro do pretérito. Eu amo questão de correlação de tempo verbal, porque só acerta quem estuda. E a dica que eu vou dar para vocês é sempre a seguinte: presente combina com presente. Pretérito combina com pretérito. Aí nós temos um futuro do pretérito. Então, algo aí remete ao pretérito. Vamos verificar. O que é futuro do pretérito mesmo? É uma ação posterior a um passado. Se eu falo assim, prometi que o apoiaria. A ação de apoiar vem após a de prometer, é posterior a de prometer, que se encontra no passado. Então, a autora também teria sido lida se, vamos lá, se escrever seus contos em outras línguas, claro que não, aqui nós temos um verbo no infinitivo, a forma dicionarizada. Se escrever a seus contos, gente, escrever é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um passado que acontece antes de outro. Se eu falo assim, comprei o livro que você me indicara. A ação de comprar está no passado, mas a indicação aconteceu antes da compra, o que não é o caso. A autora também teria sido lida se tiver escrito seus contos em outras línguas. Hoje, gente, tiver é o futuro do subjuntivo, é o futuro hipotético. Não é o caso. Teria escrito seus contos? Não, né, gente? Aí estaria no mesmo nível, teria. Ou se tivesse escrito seus contos, tivesse escrito é o passado do subjuntivo. O que é o modo subjuntivo mesmo? O modo subjuntivo a gente emprega quando a gente quer expressar uma dúvida, uma hipótese. Se vocês repararem, lá no início no exemplo, o final desse exemplo é com se, uma conjunção hipotética. Então, tudo isso já indica o que nós teremos de marcar. Então, a autora também teria sido lida se tivesse escrito seus contos em outra língua. O se aí dá margem para essa hipótese e pretérito combina com pretérito. Que alternativa nós vamos marcar? Alternativa é de esplêndido, como é o nosso maravilhoso português. Questão número 9, meus queridos. Vamos à questão número 9. No parágrafo 6, nossa língua é sepultura mesmo. Tudo o que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece. O segmento em destaque pode articular com o segmento anterior, sem alteração do sentido original, empregando-se o conector. Gente, a Sesgran-Hill tem paixão por conectivo. Seja a substituição, seja a ideia que ele transmite, que ele atribui ali ao texto. Então, vocês, pelo amor de Deus, se dediquem ao estudo dos conectivos. Aí entram as orações coordenadas, as orações adverbiais, porque elas são ligadas por esses conectivos que são cobrados. Olhem só. Nossa língua é sepultura mesmo. Afirmação.
tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Quando eu digo que a nossa língua é sepultura mesmo, e em seguida eu coloco tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra, nós estamos deduzindo, não é verdade? Ó, nossa língua é sepultura. O que é que a gente deduz? Que tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Sempre que nós afirmarmos algo, fazendo uma dedução a partir da informação anterior, nós estaremos diante de uma conclusão. Conclusão, porque a conclusão é uma dedução lógica, vou ser bem enfática quanto a isso. Que conectivo aí é conclusivo? Quando? Não, gente, quanto traz ideia de tempo, não é o caso. Portanto, com certeza, portanto é conclusivo. Enquanto não, gente, olha, enquanto eu ria, ele fazia aquilo. Não, enquanto aí desse tempo. Embora concessão ou alternativa? Claro que não. A ideia de conclusão aí só pode ser expressa por portanto. Mais uma alternativa B de bravo, B de bonito demais, como é o nosso maravilhoso português. Questão número 10, a nossa última questão. O soneto é muito bonito, disse, me encarando com severidade. A palavra severidade, a palavra que pode substituir severidade sem alteração de sentido na frase é firmeza, rispidez, discrição, desgosto ou incompreensão. Se vocês repararem, eu gosto muito de fazer essas comparações entre as alternativas. Rispidez, desgosto, incompreensão estão assim num nível num contexto assim de negativo. Olha, são sentimentos negativos, são atitudes negativas, melhor dizendo. Quando você fala com rispidez, quando você demonstra desgosto, incompreensão, isso aí não é algo positivo. E falar que ele me encarou com severidade não quer dizer que seja algo ruim. Então, sobre o quê? Discrição ou firmeza. Me encarando com severidade. Quando você encara alguém com severidade, você está sendo discreto? Claro que não. Ela percebeu, só pode ser o quê? Firmeza. Encarando-me com firmeza. Alternativa A de Anne, para você se lembrar de mim na hora da prova. A de aprovação, que é o que nós almejamos para você. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham aprendido bastante. Reparem que não se trata de uma prova complexa, de uma banca complexa. Se você estudar, você tem total condição de acertar todas as questões. Então, por isso, pelo amor de Deus, gente, estude. Não fique sem estudar. Resolva bastantes questões e no dia da prova, arrebente. Afinal, o português é lindo demais e por isso ele ajudará você a ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.